Para você que quer passar de primeira na sua prova teórica ou quem sabe até gabaritar a prova, esse resumo é feito para você nesse vídeo aqui. Eu trago para vocês todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, todas as questões oficiais da prova teórica do Detran, bem como as questões do simulado para você garantir a sua aprovação. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário e compartilha esse canal com todo mundo. É muito importante, escrevam aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo o vídeo. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Eu quero começar dando uma dica para vocês. Lembrem-se de uma escada. Aliás, imaginem uma escada. Imaginem que essa escada tenha 3 degraus. No primeiro degrau, vocês têm a palavra Jari, ou Jari e Cetran. No segundo degrau, vocês têm Cetran. E no terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Quando na pergunta ele não citar órgão nenhum, ele não tiver subido o primeiro degrau, vocês irão subir o primeiro degrau. E o que tem no primeiro degrau? A Jari. Então, a resposta tem que ter a presença da palavra Jari. Pode ser só Jari, ou pode ser Jari e ao Cetran. Mas quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta tem que ter a presença da palavra Jari. Agora, já olhem o segundo ali, ó. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recurso de infrações, JARI, é de competência. Prestem bem atenção. Nessa daqui, ele já subiu o primeiro degrau. Ele já mencionou a JARI, certo? E o que nós temos no segundo degrau? O CETRAN. Então, quer dizer que a resposta correta vai ter que ter a presença da palavra CETRAN, porque ele já subiu o primeiro degrau. Ele já falou da Jari, certo? Então, vocês vão para o segundo degrau, que tem que ter a presença da palavra CETRAN. Então, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, que é o CETRAN, e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E aí, olhem essa terceira questão aqui. Eu vou ler bem com calma para vocês. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Vejam bem, lembram da escadinha? O que tem na primeira escada? JARI. Ele já subiu o primeiro degrau, ele já mencionou Jari na pergunta. Qual que é o segundo degrau? CETRAN. Ele também já subiu o segundo degrau, porque ele também mencionou CETRAN na pergunta. Então, vocês têm que ir para o terceiro degrau, que é não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembre-se dessa escada. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês, aliás, mais uma dica. Vocês podem perceber que durante os vídeos existem frases que eu repito 2 e até 3 vezes. Por que eu faço isso? Não é para o vídeo ficar chato, nem é para o vídeo ficar mais longo, tá? É comprovado que qualquer coisa que vocês escutem, que vocês leiam, que vocês falam, que vocês enfim, tem que ser 3 vezes. Por quê? O número 3, ao escutar 3 vezes, ao falar 3 vezes, ao escrever 3 vezes, enfim, isso vai aumentar as chances de vocês, de na hora de estarem fazendo a prova, vocês lembrarem disso. Por exemplo, assim, ó, caiu lá uma pergunta falando da Jari. Só que você assistiu o vídeo uma vez e eu falei apenas uma vez. Vai ficar muito vago. Agora, se você pegar o vídeo e assistir o vídeo, por exemplo, o resumo de legislação 3 vezes. Você assistiu 3 vezes. E quando eu repito para você uma frase importante ou uma dica ou um macete
3 vezes, isso vai aumentar muito mais as chances, porque ele vai ficar mais concreto o conteúdo, entende? Então, a hora que você for fazer a prova, existe até aquela possibilidade que eu já vi vários relatos aqui no canal. Nossa, prof, parece que eu estava escutando você falar. Por que você tem essa sensação de parece que estava escutando eu falar? Porque ficou familiar. Você escutou eu repetir 2, 3 vezes, você assistiu o vídeo 2, 3, 4 vezes. Então, criou essa familiaridade com o conteúdo e se cair a questão, com certeza vocês irão acertar. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção de um veículo. Puxar para um dos lados ao frear. Então, quando você está andando em linha reta, você pisa o pedal do freio e o carro meio que tem vida própria e puxa para um dos lados, significa que existe, né, um problema, existe algum defeito aí no sistema de direção. Então, um problema no sistema de direção ou um sinal de problema é puxar para um dos lados ao frear. Puxar para um dos lados ao frear. Fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas. Notem bem, ele está falando do veículo como um todo, tá? Se é do veículo como um todo, vocês têm que lembrar da suspensão, que é o que garante a estabilidade, da alimentação, que é a centelha que vai fazer com que quando você der a partida, o teu veículo funcione, o sistema elétrico que vai gerar a eletricidade para você dar a partida para o sistema de alimentação funcionar e aí com o carro em movimento o sistema de suspensão agir. De iluminação para você ver e ser visto e de lubrificação, quer dizer o quê? Eu vou usar o sistema elétrico para dar a partida no meu motor, o sistema de alimentação vai fazer com que o meu motor funcione. O sistema de lubrificação vai fazer com que haja a lubrificação das partes internas do motor, tá? Para diminuir o atrito, para não travar e o teu carro funcionar corretamente. Entra o sistema de iluminação para você ver e ser visto. E quando você estiver em movimento, o sistema de suspensão que vai garantir a estabilidade do teu veículo. Ter domínio a respeito da utilização dos faróis do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso do farol baixo é. Pessoal, essa é uma lei nova e vocês precisam saber tanto para a prova quanto para o dia a dia para vocês evitarem uma multa. É obrigatório para automóveis em rodovias mesmo durante o dia. Farol baixo é obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. As condições adversas do motorista são... Pessoal, presta atenção aqui em mim. Sai desse TikTok, sai desse WhatsApp e presta atenção aqui em mim. Quando ele fala a condição do motorista, é o que o motorista sente fisicamente ou emocionalmente. São sentimentos. Estado alcoólico, por exemplo. Ele ingeriu bebida alcoólica, o estado dele é alcoólico. Ele pode estar com sono, pode estar com algum problema de audição, ele pode estar com visão deficiente, ele poderia ainda estar com fome, poderia estar com medo, enfim, muito triste ou muito alegre. Mas lembre-se, quando cair condições do motorista, é o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Mas se ele falar do motorista, são sentimentos. É importante que todo cidadão tenha prestem bem atenção na palavra-chave, algum treinamento de noções e primeiros socorros. Por quê? Ele não vai resolver nenhuma situação, não vai diagnosticar, nem vai usar técnicas simples ou complexas. Por quê? Porque ele não tem treinamento para isso. Ele não foi formado, ele não fez um curso, ele não tem um diploma. Ele apenas obteve, durante o curso teórico, algum treinamento. Esse algum treinamento serve para quê? Para melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. Melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves
sequelas. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Mais uma dica para vocês. Pessoal, não tenham preguiça quando vocês estiverem estudando de copiar a pergunta e a resposta correta. Isso vai novamente ajudar a questão a ficar mais familiar para vocês e se cair, vocês vão lembrar que vocês assistiram 3 vezes, que vocês escutaram 3 vezes e que vocês copiaram e aí vocês vão acertar. Ou, professora, mas eu não quero copiar tudo, toda a pergunta, a resposta, copia pelo menos a resposta. Então, as palavras-chave, a resposta, melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas e demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Não é tão eficiente quanto copiar a pergunta e a resposta correta, mas já vai auxiliar vocês caso caia essa questão na sua prova teórica e aí sim você vai ser aprovado. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para, então ele está dando para nós aqui a figura, né, dos marcadores de alinhamento e ele quer saber para que eles são utilizados. Na letra A, ele fala em advertir o condutor de uma situação perigosa à direita. Na letra B, alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. C, bloquear vias interditadas ao tráfego. E D, obrigar o condutor a mudar a sua trajetória, no caso, à direita. Então, os marcadores de alinhamento, eles são na cor preto e amarelo. O amarelo, ele vem do quê? Da advertência. Então, ele vai advertir, ele vai alertar. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C e a letra D, porque ele fala em obrigar e fala em bloquear, tá? A cor amarela, ela vai advertir, ela vai alertar. Só que aí tem um detalhe, notem que na letra A, ele fala advertir o condutor de uma situação de perigo à direita, mas ele não está necessariamente dando direita ou esquerda, então não é. Portanto, a resposta correta é a letra B, alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via, ou seja, quando tiver uma curva, e quando for uma curva acentuada, uma curva muito fechada, ele ainda poderá vir com as marcações lá, 5, 4, 3, 2 e 1, e ainda poderá vir o acréscimo, né, do sonorizador, que é aquelas taxinhas que eles colocam no chão para ir fazendo aquele barulhinho para alertar, né, o condutor que vai ter o alinhamento, ou aliás, a alteração do alinhamento horizontal da via. As placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos, tais como pilares e viadutos, narizes de bifurcação e etc., são dispositivos de sinalização de alerta do tipo marcadores. É muito semelhante ao que nós acabamos de ver, ele também é na cor preto e amarelo, tá? Ele deu preto e branco, mas ele está contando que é preto e amarelo. Eles são marcadores, ok, mas marcadores do quê? Letra A, de perigo. Letra B, delimitadores. C, de alinhamento ou D, transversais. Eu coloquei aqui para vocês ele na cor real, né, que vocês vão encontrar na via. E esses 3 marcadores que ele deu ali são marcadores de perigo. Então, a resposta correta é a letra A. Eles são marcadores de perigo, ou seja, eles estão alertando que tem um obstáculo, que tem um pilar, que tem uma bifurcação, e esse desenho é a direção para onde você deverá desviar para não ter perigo, né, de acabar batendo ou colidindo com o obstáculo que está na via. A figura abaixo representa um trecho de rodovia, de pista simples e duplo sentido de circulação. Prestem bem atenção.
duplo sentido de circulação. Quer dizer que uma via está indo e a outra está vindo. Quando é duplo sentido de circulação, qual que é a cor da faixa central? É extremamente importante, aliás, é fundamental vocês saberem disso, dessa informação, para vocês poderem acertar essa questão. E ele continua: sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. Então, ele está dando ali número 1, número 2, 3 e 4. E aí ele pergunta: os elementos refletivos dessas taxas indicados com os números 1, 2, 3 e 4 devem possuir respectivamente as cores. A palavra respectivamente, ele dita uma ordem, ou seja, primeiro a cor do número 1, depois a cor do 2, do 3 e do 4, ok? Por isso que é importante vocês lembrarem qual que é a cor da faixa central quando for duplo sentido de circulação. Sabendo disso, vocês vão acertar essa questão. Letra A, branca, branca, branca e branca. Será que é tudo branco? B, branco, branca, amarela, amarela e branca. C, branca, amarela, branca e amarela. Ou D, amarela, branca, amarela e branca. Bom, primeiro, se vocês lembrarem que quando for via de sentido duplo de circulação, a faixa central for na cor amarela, vocês irão saber que tanto o número 2 quanto o número 3 serão na cor amarela. Então, terá que ter amarelo e amarelo. Vai ter uma cor antes, vai ter uma cor depois, mas as duas cores do meio terão que ser amarelo e amarelo. Notem que só tem uma letra com essa configuração, que é a letra B, branca, amarela, amarela e branca. Ou seja, o número 1 é branco, o 2 e o 3 amarelo e o 4 branco. Então, resposta correta, letra B, branca, amarela, amarela e branca. Indica aos usuários da via os locais onde podem dispor dos serviços indicados, orientando sua direção ou identificando estes serviços. Trata-se de: letra A, sinalização de regulamentação, B, marcas longitudinais, C, placas de serviços auxiliares, ou D, marcas transversais. Prestem bem atenção. Orientam a direção e indicam serviços, tá? As marcas longitudinais e transversais podem até indicar a direção, mas elas não vão identificar serviços. Então, vocês podem descartar a letra B e a letra D. A letra A, a sinalização de regulamentação, ela não indica, ela regulamenta, ela dita ordem, regra, restrição e obrigação. Então, também não é. Logo, só fica a letra C, placas de serviços auxiliares. Então, as placas de serviços auxiliares, elas indicam aos usuários da via locais onde podem dispor de serviços indicados, orientando sua direção ou identificando esses serviços. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Prestem bem atenção, trecho alagado é pelo menos 1/2 metro de água. A água, ela é pesada. Logo, o teu veículo vai precisar de muita força. É a primeira dica que eu dou para vocês. Letra A, acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Pessoal, antes de eu ler as demais, já descartem, tá? Qualquer situação, qualquer resposta que tenha a acelerar fortemente, entrar em alta velocidade, frear bruscamente, descartem. Direção defensiva, direção preventiva. Não vai ter nada de exagero, tá? Letra B. Cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. Letra C. Engatar a segunda marcha,
e acelerar forte quando entrar no trecho alagado. Ó, novamente, acelerar forte. Descarta também. Letra D, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Se você vai entrar num trecho alagado, você vai entrar devagar. Além de você entrar devagar, você vai precisar entrar com força. Qual que é a característica da marcha que tem força e que coloca o carro em movimento? A primeira marcha. Então, sim, engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Agora, prestem bem atenção nessa questão aqui, ó. Você já passou pelo trecho alagado, já engatou a primeira marcha, manteve o carro acelerado, regulou com a embreagem e passou o trecho alagado. E agora, o que você vai fazer? O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a letra A, embreagem, eficiência dos freios, acionando os pedais com a máxima pressão. Olha a presença da palavra máxima pressão. Lembrem-se, descartem. Máxima pressão, acelerar fortemente, descartem. Letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. C, eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima pressão, descarta também. Letra D, eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão. Pessoal, não é o freio de mão que vocês utilizam para dirigir o veículo. Quando o veículo está em movimento, a gente usa o freio do pé, o pedal do freio. O freio de mão, ele é utilizado quando o veículo está parado, quando você para, quando você estaciona. Então, descarta a letra B. Aliás, descarta a letra D de dado. Logo, só nos restou a letra B. Eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. Eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toque. Mais uma questãozinha de condição adversa. Agora ele está falando do vento. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve. Letra A, trafegar em zigue-zague dentro da própria faixa para neutralizar o impacto do vento. B, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. C, segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem. E D, acelerar a fim de aumentar a força de atrito entre os pneus e a pista. Na letra D, pessoal, acelerar, aumentar a velocidade, vai diminuir o atrito e não aumentar. Então, descarta a letra D. Na letra A, ele fala em trafegar em zigue-zague. Trafegar em zigue-zague não vai mudar nada. Então, descarta a letra A. Aí nós ficamos entre a letra B e a letra C. Para ficar fácil, uma dica, né, para vocês de uma regrinha de direção defensiva. Toda vez que vocês encontrarem qualquer condição adversa de tempo, chuva, neblina, garoa, vento, cerração, vocês irão reduzir a velocidade. Ah, Prof. Lu, mas então a resposta correta é a letra B? Sim, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. E quando for chuva, neblina, que prejudique a visibilidade, ele poderia ter o acréscimo de acionar luz baixa ou luz de posição. Então, sempre que vocês se depararem com condições adversas, reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. E nessa questão, resposta correta, letra B, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. A placa A42C significa, aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. O que vocês precisam analisar? Primeiro, é que as duas setas estão indo na mesma direção. Se elas estão indo na mesma direção, são fluxos de mesmo sentido. Seria mão dupla se fosse uma seta para cada lado, mas as duas setas estão indo na mesma direção. E percebam que existe algo no centro, que é um canteiro central. Então, é um canteiro central
que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido, porque as duas setas estão indo na mesma direção. Dois veículos transitando por fluxos que se cruzam, aproximam-se de local não sinalizado. Tem preferência de passagem, então prestem bem atenção. Imaginem a cena. Por que imaginar? Porque facilita para vocês responderem a questão. Então imaginem lá, dois veículos transitando em fluxos que se cruzam. E os dois chegam num cruzamento não sinalizado. E agora? De quem que é a preferência? Regra básica de normas de circulação e conduta. Cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem? De quem vier pela direita do condutor. Então, o condutor chegou no cruzamento, olhou para a direita, não tem ninguém, a preferência é sua. Olhou para a direita, tem alguém, a preferência será desse alguém que está na direita. Quando falarmos em rotatória, primeiro segue a sinalização. Quando não tiver sinalização, que é o caso dessa questão, a preferência será de quem por ela estiver circulando. Ok? Agora vamos às três alternativas que ele deu para nós analisarmos quais estão corretas. No 1, ele fala que, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela, sim. A terceira regra básica de normas de circulação e conduta diz que quem vier da rodovia tem preferência. Então, se você vai entrar numa rodovia, quem está circulando por ela não para você entrar. É você quem vai aguardar o melhor momento para entrar na rodovia. Então, quem circula pela rodovia tem preferência, assim como quem circula pela rotatória, desde que não tenha sinalização. E nos demais casos, aí sem sinalização, a preferência será de quem vier pela direita do condutor. No número romano 2, ele diz o seguinte: no caso de rotatória, aquele que está circulando por ela, sim. Quem está circulando pela rotatória vai ter a preferência desde que não tenha sinalização dizendo o contrário. Então, 1 e o 2 estão corretos. E o 3 fala que, nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga não é necessariamente a rua mais larga ou a que tem maior velocidade, tá? As três regras básicas são essas. Em relação à rodovia, a preferência de quem está circulando por ela. Em caso de rotatória, a preferência será de quem também por ela estiver circulando, desde que não tenha sinalização falando o contrário. E cruzamento sem sinalização, a preferência será de quem estiver na direita do condutor. Então, se você chegou no cruzamento, tem alguém à sua direita, a preferência será de quem estiver na sua direita. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Presta bem atenção. Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carro lá, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Toda vez que você colocar a tua vida e a vida dos outros em risco, será uma infração gravíssima, nesse caso sujeito a multa. Mas cuidem, transitar em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é infração grave. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é infração grave, com 5 pontos na CNH e multa. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é uma infração grave, com 5 pontos na CNH e multa. E lembre-se, transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave. São equipamentos obrigatórios em um automóvel. Equipamentos obrigatórios são aqueles equipamentos essenciais que o veículo não pode ficar sem, certo? Então, neste caso, triângulo, encosto de cabeça e buzina. Triângulo, encosto de cabeça e buzina. Aí você me pergunta, tá, Profilu, mas ali na alternativa que foi marcada errado, cinto de segurança e limpador de para-brisa não é um item obrigatório? Sim. Cinto de segurança é um equipamento obrigatório, limpador de para-brisa também é. Porém, o desembaçador traseiro não é. Por isso que a resposta correta é o que está em verde, triângulo, encosto de cabeça e buzina. Ter domínio
a respeito da utilização dos faróis do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso do farol baixo é, atenção, obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. Aqui ele está falando, pessoal, do automóvel. O farol baixo para o automóvel, ele é obrigatório em rodovias, mesmo durante o dia. Não confundam com a moto. As motos, as motocicletas, as motonetas, elas precisam ficar com o farol aceso o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, faça chuva ou faça sol, seja na cidade ou na rodovia ou na estrada. Agora, para os automóveis, ele é obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. Mas cuide que para as motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores, é obrigatório o tempo todo. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Só que prestem bem atenção. Infração passível de remoção do veículo. O que quer dizer? Ele vai ocorrer a remoção quando você, além de estacionar em local proibido, você estiver atrapalhando a circulação dos demais. Lembrem-se desse detalhe. Vai gerar remoção quando você estiver estacionado, atrapalhando, prejudicando a circulação dos demais. No número 1, ele fala em estacionar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Sim, você nem está estacionado, você está parado no meio da rua. Sim, você vai atrapalhar a circulação dos demais. Então, sim, vai gerar a remoção. No 2, ele fala em estacionar o veículo na contramão de direção. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Estacionar o veículo na contramão de direção é uma infração? É. Só que não gera remoção. Por quê? Se eu estou estacionado, tá, numa vaga que é permitida, então eu não estou atrapalhando a vida de ninguém. Eu só estou no sentido contrário. Então não vai gerar remoção, vai ser apenas multa. Estacionar na contramão de direção, eu não estou atrapalhando ninguém. Então, gera apenas multa. Não vai gerar a remoção. Então, no 2, não gera remoção. 3. Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, ou seja, placa de estacionamento regulamentado. Ou seja, tem uma placa dizendo que é proibido. Se é proibido, provavelmente você vai atrapalhar a circulação dos demais. Então, sim, vai gerar a remoção. Então, vocês têm 3 infrações, tá? Entendam isso. Vocês têm 3 infrações. Mas infração passível de remoção é no 1 e no 3, porque vocês vão estar atrapalhando a circulação dos demais. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada D, nesse caso, arterial. Via urbana são todas as vias que estão dentro da cidade. Tá? Via rural são as que estão fora da cidade, via urbana são as que estão dentro da cidade, ó, para vocês relembrarem aí. Vias rurais, rodovia ou estrada. Vias rurais são as que estão fora da cidade. Rodovia vai ser quando for pista simples, 100 km por hora para veículos leves, né, automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, 110. E vai ser 90, né, para os veículos de maior porte, ônibus, caminhões. Quando falarmos em estradas, é 60 km por hora para todos. Já as vias urbanas, que estão dentro da cidade, serão 4. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora. Atenção, presta bem atenção no que eu vou te falar. Essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima, porque ele pode perguntar qual é a velocidade mínima na via arterial. 30. Por que 30? Porque a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima, ou 50%. Para o pneu do veículo ficar com a pressão correta, deve ser calibrado. Não é mensalmente, tá? É quinzenalmente, ou seja, a cada 2 semanas. E quando estiver frio,
Ah, professora, quer dizer que eu só posso calibrar o pneu no inverno? Não. Quando ele fala o termo quando estiver frio, quer dizer que tem que ser logo que você sai de casa, antes de você rodar muito com o pneu. Porque o que acontece? Quando você sai de casa com o teu carro e você começa a rodar, o pneu do teu carro, ele esquenta, ele aquece devido ao atrito que ele está tendo com a via. Então, quando ele fala no termo quando estiver frio, quer dizer que você vai sair da sua casa e vai diretamente até o posto ou até o local que você está acostumado a calibrar o pneu do teu carro, seja na oficina mecânica aí da sua preferência, na concessionária, enfim. Mas você vai sair da sua casa e vai primeiro calibrar o pneu. E depois você vai, rodar, fazer o que você tem que fazer. Detalhe, questões importantes a serem lembradas sobre o pneu. Primeiro, ele pode perguntar qual é a composição do pneu. Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Sobre a calibragem, calibrar os 5 pneus quinzenalmente. Por que os 5? Os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva. E quinzenalmente, ou seja, uma semana sim, uma semana não, ou a cada 2 semanas. Calibrar sempre quando estiver frio, quando o pneu estiver frio, ou seja, vai sair da sua casa ou da onde você estiver com o teu carro e vai primeiro calibrar os pneus. Os 4 que estão rodando, mais o pneu reserva. E se ele perguntar do rodízio, o rodízio será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Sempre calibrar os pneus frios e sempre calibrar os 5 pneus. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, aqui ele está dando para nós 3 placas de regulamentação, que são aquelas placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Notem que ambas as 3 placas têm um corte. Isso significa que ambas as 3 placas estão ditando uma proibição. Se porventura ficasse difícil para vocês identificar as placas, vocês poderiam começar por essa dica, que quando tem o corte, é uma proibição. Aqui nesse caso, as 3 são proibições. Então, na número 1, ele está indicando que alguma coisa é proibido à esquerda, certo? Então, lá no número 1, alguma coisa é proibido à esquerda. Notem que a única que nós temos esquerda é na letra B de bola, ok? Na número 2, tem o quê? Tem um animal, um cavalo, puxando uma carroça, só que é proibido. Então, é lá na letra A, proibido o trânsito de veículos de tração animal. E no número 3, seja o que for o significado, ele está apontando para direita. Então, está na letra C, direita, proibido retornar à direita. Ou seja, número romano 1 está na letra B, proibido retornar à esquerda. Número romano 2 está na letra A, proibido trânsito de veículos de tração animal. E o número 3 está na letra C, proibido retornar à direita. Então, fica 1B, 2A e 3C. 1B, 2A, 3C. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso, prestem bem atenção nessa palavra-chave recurso, contra a penalidade que será julgado. A. Pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. B. Pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. C. Pela JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ou letra D. Pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Então, como eu falei para vocês, notem bem a presença da palavra recurso. Ele vai o quê? Ele vai interpor recurso. Se ele vai interpor recurso, a resposta correta vai precisar ter a presença da palavra recurso, que vai ser na letra C, pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, interpor recurso que vai ser julgado pela JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Toda vez que cair questões falando de multa, falando de recurso de infração,
Lembrem-se da seguinte escada. Vocês têm uma escada para subir. No primeiro degrau vai estar a Jari, no segundo degrau vocês vão ter o CETRAN e no terceiro degrau não cabe recurso na esfera administrativa. Nessa questão que nós acabamos de ver, note que ele não subiu degrau nenhum. Então, a primeira resposta, o primeiro degrau é a Jari. Agora, olhem essa daqui. Nessa pergunta, ele já está mencionando a Jari. Ele já subiu o primeiro degrau. Então, a resposta vai ter que ser o que está no segundo degrau, que é o CETRAN. Se na pergunta ele já tivesse mencionado a Jari, subido o primeiro degrau, tivesse mencionado o CETRAN, subido o segundo degrau, aí vocês iriam para o terceiro degrau e a resposta seria: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, quando na pergunta não citar órgão nenhum, a resposta vai ser Jari. Quando na pergunta ele já mencionar a Jari, a resposta será CETRAN. E quando na pergunta ele mencionar a Jari e o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. O uso do capacete de segurança nos casos das motocicletas. Então, ele quer saber para que serve, né, o capacete, ou mais precisamente quem que tem que usar o capacete. Letra A. É obrigatório para condutores e passageiros? B. Não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questão de segurança? C. É obrigatório para condutores somente? Ou D. É obrigatório para passageiros somente? Prestem bem atenção. O capacete, o próprio nome já diz, ele é um capacete de segurança. O capacete está para a moto, como o cinto está para o carro. No carro, todos os ocupantes precisam estar usando o cinto de segurança. Na moto também, ele é obrigatório para condutor e passageiro. Lembrando que não usar cinto de segurança em relação ao carro é uma infração de natureza grave com 5 pontos e na moto é obrigatório para condutor e passageiro. Olhem essa outra questão aqui. Aqui ele já está dizendo para vocês que aconteceu um acidente com um motociclista. Então, ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode se causar. Então, ele quer saber qual é o problema, tá? Vamos dizer assim, o problema que existe quando você tira o capacete do motociclista. Lembrando que você não vai movimentar as vítimas, você não vai retirar capacete de motociclistas. Por quê? Letra A. Menor possibilidade de complicações? Não. É maior a possibilidade de complicações. B. Lesão de coluna vertebral? C. Maior possibilidade de reabilitação? Ou D. Confusão mental intensa. Mexer com a vítima ou mesmo retirar o capacete de motociclistas poderá, sim, letra B, causar uma lesão de coluna vertebral. Se a pessoa tiver fraturada a coluna e porventura não for feito corretamente esse primeiro atendimento, ou mesmo ser movimentada a vítima de forma incorreta, ou mesmo retirar o capacete de motociclistas, pode sim causar lesão da coluna vertebral. Isso poderá resultar em algo que é irreversível, que pode ser que a pessoa fique paraplégico ou tetraplégico apenas pelo simples fato de se retirar o capacete de motociclista. Então, não pode tirar o capacete de motociclista. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização do local terá como punição. Prestem bem atenção. Ele já falou que tem vítima. Se tem vítima, a vida de alguém está em risco. Toda vez que tiver a vida de alguém em risco e vocês tiverem opções, escolham a que tiver maior gravidade. Notem aqui que vocês têm. Na letra B, multa apenas. Na letra D também apenas multa. Já descartem. Por quê? Vocês estão com uma vítima, vocês têm uma vida em questão, certo? Então, descarta a letra B, descarta a letra D. Vocês vão perceber que na letra A tem multa 5 vezes e na letra C tem multa 3 vezes. Novamente, estamos tratando da vida de alguém, tem uma vítima. Então, vocês irão escolher a que tem maior gravidade, que nesse caso é a letra A. Multa 5 vezes, não é que multiplica os pontos, tá? Multiplica o valor em reais por 5, a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação.
não prestar socorro em caso de acidente ou não providenciar a sinalização, tá? É infração gravíssima. Multa, nesse caso, 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Mais uma de primeiros socorros. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento, prestem bem atenção, algum treinamento. Ele não está falando que teve um curso, que teve uma formação, nada. Algum treinamento de noções de primeiros socorros, por quê? Letra A, poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência? Será que vai? Será que quando você tem apenas algum treinamento, ele não falou que tem formação, nem que tem curso, nem nada, ele tem apenas algum treinamento, você poderá resolver toda e qualquer situação? Não, não pode. Nenhum profissional treinado com diploma, com experiência, poderá resolver toda e qualquer situação. Então, não é. Letra B. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas? Novamente, é algum treinamento. Você não tem um preparo, um curso, nada. Então, você não vai resolver trauma nenhum. Letra C. Substituir o profissional? É claro que não vai. Você não vai substituir o profissional. Então, só nos resta a letra D. Melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Letra D. Melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se. Neste caso, é o alinhamento e a regulagem, ou seja, se eles estão iluminando na mesma direção, se eles estão na mesma altura, ali bem posicionados no local que deve ser. Quando é luz baixa, um pouquinho mais abaixo, quando for luz alta, um pouquinho mais alto. Então, alinhamento e regulagem. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool, em nível superior ao estabelecido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem comete. Lembrando que dirigir alcoolizado é infração e também crime de trânsito, sem contar que gera suspensão direta por 12 meses, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra infração. Ele pode estar zerado de pontuação, zerado de infração, mas se ele for pego dirigindo sob a influência de álcool, ou seja, se ele for pego dirigindo alcoolizado, vai gerar suspensão direta da habilitação. Infração, crime de trânsito e suspensão direto por 12 meses. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala em evitar, é aquilo que o motociclista não deve fazer. Ele não deve circular entre as faixas de tráfego. Então, ele deve evitar circular entre as faixas de tráfego. Uma das condições primordiais para que um condutor venha a desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículo é que tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembrem-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, independente a quanto tempo a pessoa tem a carteira, ou qual tipo de veículo dirige, se é um veículo mais antigo, se é um veículo mais novo, se está na PPD ou se já tem 50 anos de carteira, os direitos e os deveres no trânsito são os mesmos. Então, tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. E sempre agir com cortesia, solidariedade, ser amigáveis, avisar e ajudar. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Esta regra também é válida para os pedestres. Pedestres e ciclistas devem manter-se em fila única sempre. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo e aciona o freio, até a parada total do veículo. Essa distância que ele se refere é a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação, que é do momento em que ele vê o perigo e aciona o freio,
mais a frenagem, que é do momento em que ele aciona o freio até a parada total do veículo. Então, juntando reação mais frenagem, vai gerar a distância de parada, que é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total. Distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem que gera a parada, ou seja, desde o momento que ele vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com multa e remoção. Mas, prof, por que remoção? Se a remoção é só quando tiver estacionado de maneira irregular. Pois bem, qual que é a identificação externa dos veículos? Como que ela é feita? Por meio das placas. Se esse veículo não pode ser identificado externamente, se ele causar uma infração, furar o sinal vermelho, ou mesmo se ele vier atropelar alguém, não vai conseguir identificar que é ele. Por isso é que vai gerar a remoção do veículo, certo? Mas aguenta aí que eu já vou explicar para vocês uma questão bem interessante, que é a diferença entre multa, que é uma penalidade, a remoção e a retenção. A nossa segunda questão, ela fala que em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Neste caso, será do trem. Por quê? O trem ele é maior, ele vai demorar muito mais tempo para parar. Então, por isso é que a preferência será do trem. Claro, né, respeitadas todas as demais sinalizações, a preferência será sim dos veículos que se deslocam sobre trilhos. Pois bem, multa, pessoal, tanto multa quanto cassação, quanto suspensão, é uma penalidade. É quando nós temos uma atitude errada, ok? Na sequência, nós vamos ter a retenção e a remoção, que são medidas administrativas, certo? Então, multa, cassação ou suspensão são penalidades. A retenção e a remoção, elas são medidas administrativas, que sempre irão começar com a letra R. A retenção é quando tem algo para arrumar. Por exemplo, o condutor está andando sem cinto. Tem algo para arrumar? Tem. Então, vai gerar a retenção para a regularização. Já a remoção vai acontecer quando esse veículo estiver estacionado de maneira irregular, em local errado, em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. E, claro, não esqueçam do detalhe quando ele tiver ou ele não tiver com as placas legíveis, quando ele tiver com problema na placa, né, não puder ser identificado, também irá gerar a remoção. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas. As placas de regulamentação, que são todas as plaquinhas vermelhas, as quais ditam regras, restrições e obrigações. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar uma reforçada com vocês sobre a sinalização que nós temos hoje em vigor. A segunda questão diz que, em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar. Neste caso, luz baixa dos faróis. Aí, pessoal, tem dois detalhes importantes. Primeiro, sempre que tiver apenas neblina, lembre-se de dois itens: reduzir a velocidade, luz baixa ou luz de posição. Tem neblina? Reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição. Porém, ele pode cobrar neblina intensa, quase dificultando, né, vocês visualizarem a pista. Aí, nesse caso, vocês irão procurar, né, irão parar fora do acostamento, tipo num posto de combustível ou algo assim. É bem importante vocês anotarem aí. Neblina, primeiro, reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição, ok? Neblina muito intensa, vocês irão procurar um local fora da pista de rolamento, como um posto de combustível ou algo assim, para parar e aguardar a melhora da visibilidade. É bem importante vocês entenderem esses dois termos. Quando for só neblina, vocês terão a opção de reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição. Agora, se for neblina muito intensa, aí vocês irão parar sim, só que cuidem.
fora da pista de rolamento. E como prometido, vamos dar uma reforçadinha na nossa sinalização. Então, as placas que nós temos hoje são as placas de regulamentação, advertência e indicação. Placa de regulamentação são todas as placas vermelhas. São as placas que ditam ordem, que ditam regra. E se vocês desrespeitarem as placas vermelhas, vai gerar multa sim. Então, as placas vermelhas, que são as que geram multa, elas vão ditar o quê? Condições, proibições, obrigações ou restrições. Já as plaquinhas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Por exemplo, vai ter uma curva à frente. Já as placas de indicação são as plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis e as brancas. Quando falarmos nas verdes e nas azuis, são as que irão identificar as vias, os locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, e aí vai entrar as plaquinhas brancas, que são as placas educativas, que irão educar o comportamento dos usuários. Por exemplo, motociclista use capacete, crianças no banco de trás, condutor use o cinto de segurança, entre outros. E também vocês vão ter as placas de atrativos turísticos, que poderão ser tanto na cor marrom quanto na cor branca. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração leve, penalidade multa. Letra C. Infração gravíssima, penalidade multa e apreensão do veículo. Ou letra D. Infração média, penalidade multa e medida administrativa, remoção do veículo. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar uma dica para vocês acertarem essa questão. Notem que tem algo errado. O que está de errado? O equipamento de som. Toda vez que tiver algo errado, que tiver algo para arrumar, ele vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, notem que a única alternativa que tem a opção da retenção é a letra A. Então, sim, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para a regularização. Infração gravíssima na letra C não teria como ser, porque infração gravíssima é quando você coloca a tua vida e a vida dos demais em risco. Então, não é. Também não é infração leve e nem média. Então, a resposta correta, letra A, infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção para regularização. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Letra A, infração média, penalidade e multa. Letra B, infração leve, penalidade e multa. Letra C, infração grave, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Bom, vocês já podem descartar a letra D, infração gravíssima, porque não coloca a vida de ninguém em risco. Podem descartar a letra B, porque ele não está falando que tem nenhum tipo de documentação vencida. Então, nós ficamos entre a letra A, que é infração média, e a letra C, que é infração grave. A infração grave, ela tem que gerar a perturbação das demais pessoas ou gerar risco à vida da pessoa em si. Como atirar na via ou abandonar objetos ou substâncias não apresenta risco à vida ou risco de morte a ninguém, então a resposta correta será a letra A, infração média e penalidade e multa. E também poderia ter o complemento ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando condutor. Infração leve com 3 pontos. Letra A, parar o veículo na contramão de direção. Letra B, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo
ou de habilitação do condutor? Letra C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação? Ou letra D. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Então, aqui ele quer uma infração de natureza leve com 3 pontos. Na letra A, parar o veículo na contramão é infração média. Transitar em locais e horários não permitidos é infração média. E parar na faixa de pedestre na mudança do sinal também é uma infração média. Então, a única que será uma infração de natureza leve, com 3 pontos, é a letra B de bola. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Infração leve com 3 pontos. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação do condutor. Só cuidem, porque estar com habilitação vencida é uma infração leve com 3 pontos, mas dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Então, aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, que são as placas redondas, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Notem bem a dica. Se ele está dando uma proibição, vocês já podem descartar a letra A, que é a alfândega, e a letra D, que é sentido de rotatória. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Notem que na letra B nós temos um trator. Trator é um maquinário agrícola. Então, significa que é proibido o trânsito de maquinários agrícolas, certo? Então, a única que tem o desenho da buzina, o desenho da cornetinha e o traço em cima indicando uma proibição é a letra C. Então, a placa que indica proibido acionar buzina ou sinal sonoro é a letra C. Letra C, placa D, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando ainda que as placas vermelhas de regulamentação são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. Nesse caso, utilizar a buzina em horários, que não são permitidos é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente significa ordem. Primeiro, ofuscamento e segundo, chuva. Letra A, tempo e trânsito. Letra B, luz e tempo. Letra C, trânsito e estrada. E letra D, luz e trânsito. O ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz e a penumbra é a falta de luz. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra A e a letra C. Agora, a chuva está relacionado com o clima, está relacionado com o tempo. Então, é condição adversa de tempo. Portanto, ofuscamento e chuva, respectivamente, ou seja, na ordem, vai ser a letra B, luz e tempo. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e. Letra A, a fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B, ao sistema de iluminação pública. Letra C, ao comportamento das pessoas. Ou letra D, as ações governamentais. Olha a dica. Quem que usa os veículos? As pessoas. Os condutores são quem? As pessoas. Quem utiliza as vias? As pessoas. Quem utiliza o ambiente? As pessoas. Então, notem que tudo está diretamente ligado às pessoas. E sim, letra C, é o comportamento das pessoas. Então, os riscos e os perigos que estão sujeitos
os usuários no trânsito estão relacionados sim com o comportamento das pessoas, uma vez que mais de 90% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, e aí entra sim o comportamento das pessoas. Ó, duas questões para vocês lembrarem e anotarem aí para quem estiver seguindo as dicas aqui do canal e fazendo as anotações. Os fatores que contribuem para um trânsito violento ou a grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. Quais que são esses fatores? Em primeiro lugar, notem que em ambas as questões é a falta de controle emocional do condutor, a falta de controle emocional do indivíduo. E aí vão ter outros dois complementos, que será o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Então, a falta de controle emocional do condutor / indivíduo, e aí o mau uso dos veículos e também o descaso às normas e regulamentos são os fatores que contribuem para um trânsito violento, são os fatores que têm grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. Letra A. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Letra B. A formação dos infratores contumazes. Letra C. Integrar os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou letra D. Treinar candidatos à obtenção da CNH. Notem bem, ele está falando de educação. A educação serve para quê? Para educar. E se é a educação para o trânsito, ele vai educar quem? As pessoas que utilizam o trânsito, sejam os condutores ou os pedestres. Então, letra A, educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Lembrem-se sempre, pessoal, quando vocês estiverem assistindo os vídeos, de estarem com um caderno e uma caneta para vocês irem anotando todas as dicas e todos os macetes. E se você quiser dar um up ainda maior na sua aprendizagem, eu aconselho vocês a copiar a pergunta e a resposta correta, que aí depois vocês conseguem ler a pergunta e a resposta correta, e isso vai facilitar muito se essas questões caírem na prova teórica de vocês. Gratidão a você que assistiu esse vídeo, que já se inscreveu, já deixou teu joinha, teu like, teu comentário. Se ainda não fez, dá tempo, corre, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aquele teu joinha. Quero agradecer ao carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal, dizer que é um prazer imenso poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico e que para alguns é um pouquinho difícil, então por isso que eu estou aqui para tentar ajudar vocês a passar por essa etapa aí do teórico. Gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal e não esqueçam, se ninguém acredita em vocês, eu acredito em todos vocês e na capacidade que vocês têm de estudar, se dedicar e passar na prova teórica. E claro, também estou sempre orando por todos os inscritos aqui no nosso canal. Um abraço bem carinhoso a todos vocês, muito sucesso, muitas bênçãos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.